Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Jó, como você nunca viu. Está tendo um acalorado debate. São 4 juízes. Jó, Elifaz, Beldade e Zofar. Na plateia, apenas um menino, Eliú. Está ali anotando tudo. Quem sabe no final ele tenha o direito de palavra. Então ele anotou tudo. Ele sorvia cada palavra de seus mestres. Como sempre, Jofar abre o terceiro debate. Só que agora ele chega um pouquinho mais duro do que antes. Elifaz de Temã tomou a palavra e disse: por acaso pode o homem ser útil a Deus, uma vez que o sábio só pode, no máximo, ajudar a si próprio? O que importa ao Todo-Poderoso se você é justo? O que ele ganha se você é íntegro? Será que por causa da fidelidade de você, que ele o reprova ou convoca você para julgamento? Não será antes pela sua grande maldade e pelas suas incontáveis culpas? Jó, você tem incontáveis culpas. Ele faz aqui, chutou o baldinho também, né? De fato, você penhorava os bens de seus irmãos e despojava os outros até deixá-los nus. Gente, que acusação horrorosa! Cadê as provas? Você não oferecia água ao sedento. Olha, está dizendo tudo ao contrário do que ele falava. Negava pão ao faminto. Ele diz: na minha casa sempre se comeu do bom e do melhor. Eu vestia os famintos com lãs feitas das minhas próprias ovelhas. Você entregava a terra aos poderosos e aí se instalavam os privilegiados. Gente, falsa acusação. A pior coisa que tem nesse mundo de Deus é você ser acusado por gente boa. Tem uma música aí, nem vai atrás, não vale a pena. Mas ela fala assim: Deus me livre da maldade de gente boa. Uma vez eu ouvi um colega de trabalho cantarolando essa música. Passou subindo a escada. Deus me livre do milagre. Deus me livre da maldade de gente boa. Eu fiquei tão intrigado com aquela música, nunca tinha ouvido. Corri atrás dele e falei: como é que é a história aí? Ele disse: gente boa também faz maldade. E aquele homem estava sendo profeta, porque não muito tempo depois, ele provou isso, fazendo maldade contra mim. Era mais ou menos aqui, ó. Ele sabia que eu era inocente, mas disse que eu era culpado, porque tinha medo de sofrer agruras. Mas são águas passadas. Elifaz, Zofar e Beldade são pessoas boas, são juízes distintos, amáveis, adoráveis, e são amigos de Jó. Você não fica em jejum 7 dias com alguém que você não preza. E eles ficaram 7 dias em silêncio, contemplando a desgraça de Jó. E agora ele vem e diz isso. Você despedia as viúvas de mãos vazias
e violava o direito dos órfãos. É por isso que você está preso nos laços e perturbado por terrores fulminantes. Gente, que loucura! A escuridão não deixa você enxergar, e você está coberto pela enchente das águas. Será que Deus não está no mais alto do céu? Veja bem como é alto o arco do céu estrelado. E você ainda diz: o que sabe Deus? Será que ele é capaz de distinguir através das nuvens escuras? Sim, as nuvens são como o véu e o impedem de ver, enquanto ele passeia pelo firmamento do céu. Por acaso você quer seguir o antigo caminho batido por homens perversos? Pelo menos aqui ele está falando, está perguntando, né? Por acaso você quer seguir? Há um minuto atrás ele estava afirmando, você seguiu esse caminho. Arrastados antes do tempo, quando a enchente de um rio desmoronou seus alicerces, eles diziam a Deus: afasta-te de nós, ó Deus. O que pode o Todo-Poderoso fazer contra nós? Deus tinha enchido de bens a casa deles, e eles o excluíam de seus projetos perversos. Os justos agora veem e se alegram, e os inocentes zombam deles. Acabaram as riquezas deles. O fogo devorou o que haviam ganhado. Ele faz estar aqui se sentindo justo. Está dizendo assim, Jó, você fez maldade, você foi cruel. Agora eu, como justo, estou vendo você definhando, sendo destruído. Vamos, Jó, reconcilie-se com Deus, faça as pazes com Ele, e você vai ser novamente feliz. Aceita a instrução da boca de Deus e guarde no coração as palavras dele. Se você voltar para o Todo-Poderoso, Ele o restabelecerá. Afaste a injustiça da sua tenda, jogue seu ouro ao pó e o ouro de Ofir entre as pedras do rio. Então o Todo-Poderoso será seu ouro e também prata aos montes. Então você se alegrará com o Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. Ele ouvirá as suas súplicas e você cumprirá o que havia prometido. Você fará um projeto que se realizará e a luz brilhará no teu caminho, porque Ele, o Senhor do céu, humilha os arrogantes e salva os que se humilham. Humilhe-se, Jó. Ele liberta o homem inocente, e você será salvo pela pureza de suas próprias mãos. Ele salva os inocentes. Você está culpado, Jó. Confesse o seu pecado, e ele te tornará inocente, e você será salvo. Jó responde: ainda hoje me queixo e me revolto, porque a mão de Deus agrava os meus gemidos. Oxalá eu soubesse como encontrá-lo, como chegar até o seu tribunal. Diante dele, eu apresentaria a minha causa, com a boca cheia de argumentos. Eu saberia, finalmente, com que palavras ele me replica. Compreenderia o que ele me diz. Será que ele usaria de violência comigo? Não importa, ele ao menos teria que me escutar. Então eu discutiria lealmente com ele e definitivamente ganharia a minha causa. Mas, se vou para o Oriente, ele não está ali. Se vou para o Ocidente, também não está. Leste ou oeste, ele não está.
Eu o procuro no norte, também não acho. Eu me volto para o sul e não o vejo. Nem no norte, nem no sul, nem no oriente, nem no ocidente. Deus está morto no coração das pessoas. Eu olho para meus amigos, eu não vejo Deus. Hoje, 3.000 anos depois desse texto, a gente pode repetir as palavras como se fossem ditas ontem. Olho para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Não vejo pessoas louvando a Deus. Ele, porém, conhece o meu comportamento. Pode colocar-me à prova e eu sairei puro como ouro. Meus pés seguiram suas pegadas. Andei por seu caminho e não me desviei. Não me afastei de seus mandamentos e guardei as suas palavras no meu peito. Ele toma uma decisão e ninguém pode fazê-lo mudar. Ele faz tudo o que quer. Ele executará a minha sentença e outras coisas que tem na mente. Por isso fico perturbado em sua presença e sinto medo só de pensar. Porque Deus me intimidou? O Todo-Poderoso me aterrorizou. Oxalá eu desaparecesse nas trevas. Quem me dera eu desaparecesse nas trevas e a escuridão cobrisse o meu rosto. Porque o Todo-Poderoso não marca tempos de julgamento para que os seus fiéis possam presenciar as suas intenções, as suas intervenções? Os injustos mudam as fronteiras, roubam rebanhos e os levam a pastar. Apoderam-se do jumento que pertence ao órfão e penhoram o boi que é da viúva. Empurram os indigentes para fora do caminho e os pobres da terra têm que se esconder. Como asno do deserto, saem para trabalhar. Desde a madrugada vão em busca de alimento e até à tarde procuram o pão para seus filhos. Fazem colheita em campo alheio e catam os restos na vinha do injusto. Passam a noite nus, sem roupa para se proteger do frio, ensopados com as chuvas das montanhas, sem abrigo, eles se apertam entre as rochas. Os injustos arrancam o órfão do peito materno e penhoram a roupa do pobre. Isso que vocês estão me acusando, eu nunca fiz. Mas eu sei que os injustos fazem isso. Esses andam nus por falta de roupa, e famintos carregam feixes, espremem azeite no moinho, e sedentos pisam as uvas nos tanques. Nas cidades os moribundos gemem, e os feridos pedem socorro, e Deus não faz caso da súplica deles. O pobre malha o trigo o dia inteiro, pisa a uva o dia todo, com o estômago vazio, com a boca seca. E Deus não se importa. Outros são rebeldes à luz, não conhecem os caminhos de Deus, nem frequentam suas estradas. De madrugada, o assassino se levanta para matar o pobre e o indigente. Durante a noite, o ladrão ronda, cobrindo o rosto com uma máscara. O olho do adúltero aguarda o anoitecer, pensando: ninguém me verá. Na escuridão, eles arrombam as casas, enquanto de dia se escondem aqueles que não querem nada com a luz. O amanhecer é escuro para eles, pois estão acostumados com o medo das trevas. Então o Zofar fala de novo. O Zofar é o mais cáustico aqui dos caras. Vamos ver como é que o Zofar vai falar. Veja que ele passou na frente de Beldade. Não sei, só se eu tiver me confundindo nas falas aqui. Mas eu achava que era
Elifaz, Bildade e Zofar. Agora foi, no finalzinho foi Elifaz, Zofar e depois Bildade. Vamos ver o que o cáustico Zofar vai dizer. Os injustos fogem correndo da luz do dia. Sua propriedade na terra é amaldiçoada. Ninguém mais passa por sua vinha. Como o calor do verão suga a água da neve, também a morada dos mortos suga o pecador. O ventre materno se esquece dele, e os vermes o adoram. Sua memória se acaba e a injustiça é cortada como se corta uma árvore. Isso porque ele maltratou a estéril, sem filhos, e não socorreu a viúva. Mas aquele que prende com força os tiranos, aparece e lhe tira, mas aquele que prende com força os tiranos, aparece e lhe tira a certeza da vida. Deus o deixava apoiar-se numa segurança falsa, porém os olhos de Deus observam os caminhos dele. Exaltado por breve tempo, ele deixa de existir. Cai como a erva que se colhe e murcha como as espigas. As coisas não são assim? Quem me poderá desmentir? Não são assim? Quem poderá me desmentir? Ou reduzir a nada os meus argumentos? Na verdade, a gente percebeu aqui que o Zofar, coitadinho, já não está mais com argumento, não. Ele pode ver que ele usou a mesma linha de raciocínio do anterior. Ele pega o discurso de Jó. Desculpa, eu tô cansadinho. Acordei muito cedo. Deu um desconto. Ele pega o discurso de Jó e apenas faz um complemento. Ponto. Tanto é que ele não fala nada contundente, que imediatamente a ele, Bildade fala. Bildade de Suás tomou a palavra e disse: Deus tem poder terrível e mantém a paz no alto do céu. Pode-se, por acaso, contar o número de suas tropas? Sobre quem não se levanta a sua luz? Pode o homem ter razão diante de Deus? Como pode ser puro quem nasceu da mulher? Se nem mesmo a lua é brilhante, nem as estrelas são puras aos olhos de Deus, quanto menos o homem, esse verme, o ser humano, essa larva. Ele falava, essa larva, e apontava para o pobre Jó. Mas eles não tiveram muita... O terceiro debate já começou perdido, né? Elifaz falou bem pouquinho. Apelou para a conversão de Jó. E agora Jó vai responder pela terceira vez. Então Jó respondeu dizendo: Como você sabe sustentar o fraco e socorrer um braço sem força? Como você sabe aconselhar o ignorante e dar mostras de profundo conhecimento? A quem você dirigiu a palavra? De onde vem a inspiração que sai de você? Os mortos estremecem debaixo do mar, e os seus habitantes. A morada dos mortos está nua aos olhos dele. E o reino da morte está sem véu. Desculpa. Deus estendeu o céu sobre o vazio e suspendeu a terra sobre o nada. Ele prende as águas nas nuvens, sem que estas se rasguem com o peso. Ele encobre a face da lua cheia, estendendo sua nuvem sobre ela. Traçou um círculo sobre a superfície do mar, onde a luz faz fronteira com as trevas. As colunas do céu se abalam, assustados com a sua ameaça.
Com o seu poder, ele acalmou o mar e com a sua destreza domou o monstro Raabe. O seu sopro clareou os céus e a sua mão traspassou a serpente fugitiva. Tudo isso não é mais do que a margem das suas obras. Delas nós só percebemos um eco frágil. Quem poderia compreender o estrondo do poder de Deus? Pelo Deus vivo, que me nega a justiça, pelo Todo-Poderoso, que me enche de amargura, enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, os meus lábios não dirão falsidades e a minha língua não pronunciará mentiras. Tô com sede, mas eu não quero apertar o pause. Depois eu vou tomar água. Tô com a garganta seca. Longe de mim, dar razão a vocês, seus mentirosos. Vocês é que estão mentindo. Eu não vou mentir. Vou me declarar inocente até o meu último suspiro. Vou me agarrar à minha justiça e não vou ceder. Minha consciência não reprova nenhum de meus dias. Que meu inimigo seja tratado como injusto e o meu adversário como malfeitor. Vocês dizem, que esperança pode ter o injusto se Deus lhe vai tirar a vida? Será que Deus vai ouvir o grito dele quando sobre ele cair a desgraça? Se ele tivesse se alegrado com o Todo-Poderoso, será que poderia invocar a Deus a qualquer momento? Vou explicar para vocês o poder de Deus, e não lhes esconderei os projetos do Todo-Poderoso. Se todos vocês já observaram, por que ainda se perdem em banalidades? Por que se contentam com falsas acusações? Por que insistem que eu estou errado, se eu nunca roubei uma viúva? Nunca deixei um órfão sem pão? Nunca deixei de hospedar o andarilho? Andarilho aqui no sentido de... não andarilho, andante, o viajante. Jó hospedava todos que passavam em sua casa. Antigamente era costume. Não havia hotéis nem pousadas. Então ele disse, na minha casa sempre tinha leite e mel à vontade. Meus hóspedes comiam do bom e do melhor. Aí então, Zofar entra de novo. Eu vi que ele tinha falado pouco. Vamos ver agora se ele vai falar alguma novidade. Esta é a sorte que Deus reserva ao injusto, a herança que os opressores recebem do Todo-Poderoso. Os opressores recebem do Todo-Poderoso. Se tiverem muitos filhos, todos morrerão pela espada. E seus descendentes não terão o que comer. Os sobreviventes serão sepultados pela peste, e suas viúvas não chorarão por eles. O injusto acumula prata como terra e amontoa roupas como barro. Pode amontoar. É o justo quem as vestirá, e a prata é o inocente quem a herdará. A casa por ele construída será como teia de aranha, como a choupana de um guarda. Ele se deita rico, mas é pela última vez, pois ao abrir os olhos não terá mais nada. De dia os terrores o assaltam, e de noite o furacão o arrebata.
O vento leste o arrasta para longe, arrastando-o de sua residência, e o vento arrasta sem piedade, e ele tenta fugir do seu poder. Todos aplaudem sua ruína, e por onde ele vai, todos assobiam. Aí vem o capítulo mais lindo de toda a história de Jó. Por incrível que pareça, quem está falando é Zofar. Eu sempre achei que quem dizia isso era Jó. Eu achei que ele estava dando um exemplo de sabedoria, mas não. Parece que ninguém. Não houve intervenção nas falas aqui, então é Zofar que continua a dizer. A prata tem suas minas, e o ouro tem o lugar onde é refinado. O ferro é extraído da terra, e ao fundir-se a pedra, dele sai o bronze. O homem põe limite às trevas e explora até o limite extremo as grutas mais sombrias. Perfura poços em lugares inacessíveis, sem apoio para os pés, balançando, suspenso, longe dos homens. A terra que dá pão por baixo é devorada pelo fogo. Na linguagem de hoje está mais bonitinho esse texto. Fala assim: em cima a terra produz trigo, embaixo está toda rasgada. Suas pedras são jazidas de safiras, seus torrões contêm pepitas de ouro. O abutre não conhece esse caminho, e o olho do falcão não consegue enxergá-lo. As feras não o trilham, nem o leão o atravessa. O homem estende a mão contra a rocha e revira as montanhas pela raiz. Abre galerias na pedra, atento a tudo o que é precioso. Explora as nascentes dos rios e traz à luz o que está escondido. O homem se dedica toda a sua vida a campear o ouro, a prata. Aí Zofar pergunta: desculpa, mas e a sabedoria? Onde é tirada a sabedoria? Onde poderei encontrar a sabedoria? Onde está a jazida da inteligência? Jazida são aquelas pedras enormes que eles tiram nas minas. Aí depois eles vão lavando, tirando, limpando e sobra a pedra preciosa. O homem não conhece o caminho para ela, pois ela não se encontra na terra dos vivos. Sabedoria não tem aqui na terra, esquece. O abismo diz: ela não está em mim, e o mar responde: ela não está comigo. Ela não pode ser comprada com ouro mais fino, nem adquirida a peso de prata. Não pode ser paga com ouro de Ofir, nem com ônix precioso ou safira. O ouro e o cristal não se igualam a ela, que não pode ser paga com vasos de ouro fino. Os corais e as pérolas estão, então nem se fala. É melhor pescar a sabedoria do que pérolas. O topázio de Cush não se iguala a ela, nem pode ser comprado com ouro mais puro. De onde vem então a sabedoria? Onde está a jazida da inteligência? Ela está oculta aos olhos dos seres vivos e escondida para as aves do céu. O abismo e a morte confessam: sua fama chegou a nossos ouvidos, mas só ouvi falar.
Só Deus conhece o caminho para a sabedoria. Somente Ele sabe onde ela se encontra, pois Ele contempla os confins do universo e vê tudo que existe debaixo do céu. Quando fixou um peso para o vento e definiu a medida das águas. Quando deu uma lei para a chuva e uma rota para o relâmpago e o trovão. Então ele a observou e avaliou, e sondou e estabeleceu. E disse ao homem, olha aqui a pepita refinada, limpa e tirada, olha o que sobrou. Então ele disse ao homem, a sabedoria consiste em temer ao Senhor, e a inteligência está em afastar-se do mal. Ser sábio é temer ao Deus, o vigia das pessoas. Ser inteligente é afastar-se do mal. Amém. Ah, não, é Jó mesmo que está falando. Ó, Jó continuou a dizer. Ah, então eu estava certo, meus amores. Ó, Jó começou a responder em... Ah, é verdade, ó. Jó começou a responder no capítulo 27. Então, 27 é a resposta de Jó. Ah, entendi. E Zofar, aquela falinha que ele fez rapidinho, foi só uma entrada no discurso que estava sendo feito por Jó. Então, graças a Deus, eu sempre atribuí 28 a Jó. E de fato é. O 27 e o 28 é de Jó. Só que tem uma pequena intervenção de Zofar. Então, Jó continua falando da sabedoria. Então Jó continuou seu discurso, que iniciou no capítulo 27, teve uma intervençãozinha de Zofar, e ele continua. Quem me dera voltar aos tempos de outrora, aos dias em que Deus me protegia. Não é muito longe, não. E pelo que se imagina aqui, a desgraça de Jó aconteceu tudo no mesmo dia. E ele estava no pó, se coçando com cacos de telha. Então, Jó está falando de um período menor que um mês. Ele fala assim, ó. Quem me dera voltar aos tempos de outrora, aos dias em que Deus me protegia, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e com a sua luz eu caminhava no meio das trevas. Pudesse eu reviver os dias do meu outono, quando Deus era íntimo na minha tenda, quando o Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos me rodeavam. Meus filhos estavam vivos. Não faz um mês isso. Nesse tempo eu banhava os pés no leite, e a rocha me dava rios de azeite. Quando eu me dirigia à porta da cidade e me sentava na praça para julgar o povo, ao ver-me, os jovens se escondiam, e os anciãos se levantavam e ficavam de pé. Os chefes paravam de falar e tapavam a boca com a mão. Os políticos emudeciam, e a língua deles ficava colada no céu da boca. Estou cansadinho. Todos os que ouviam me elogiavam e com os olhos me aprovavam, porque eu libertava o pobre que pedia socorro e o órfão indefeso. Eu recebia a bênção do moribundo e alegrava o coração da viúva. Eu vestia a justiça como túnica, e o direito era meu manto e meu turbante. Eu era olhos do cego
pés dos coxos. Eu era o pai dos pobres. Desde que eu li esse trecho aqui pela primeira vez, eu lembrei daquele político nojento que se titulava pai dos pobres. Pai dos pobres é aquele que faz realmente coisas aos pobres. Não é aquele que tira as moedas contadas para comprar uma comidinha diferente no final do ano. E me empenhava pela causa de um desconhecido. Eu quebrava o queixo do injusto e arrancava a presa de seus dentes. Eu imaginava então, morrerei dentro do meu ninho e como a fênix multiplicarei os meus dias. As minhas raízes chegarão até a água e o orvalho pousará nos meus ramos. A minha honra sempre se renovará e o meu arco se reforçará em minha mão. Todos me ouviam com atenção e em silêncio esperavam meu conselho. Depois que eu falava, ninguém me replicava. As minhas palavras gotejavam sobre eles, que esperavam por elas como chuvisco, e as bebiam como chuva de primavera. Se eu brincava, não acreditavam, e não perdiam nenhuma expressão do meu rosto. Sentado como chefe, eu lhe indicava o caminho. Como rei entronizado, eu, em meio à sua escolta, eu os guiava, e eles se deixavam conduzir. Agora, porém, zombam de mim. Pessoas mais jovens do que eu, cujos pais eu não deixaria entre os cães do meu rebanho. Pais que não cuidariam nem dos cães que cuidam do meu rebanho. Para que me serviriam os braços deles sem força como estavam? Consumidos pela fome e miséria, eles ruminavam as raízes do deserto, em sombria e desolada solidão. Colhiam ervas amargas entre os arbustos, alimentando-se com raízes de plantas, expulsos da sociedade a gritos, como se fossem ladrões. Moravam em barrancos escarpados, em cavernas e grutas do rochedo, rugindo entre os moitas, agachados debaixo dos espinheiros. Gente vil, homens sem nome, expulsos do país. Pois bem, agora eu me tornei alvo de suas zombarias e tema de suas piadas. Eles me desprezam e se afastam e até se atrevem a me cuspir no rosto. Deus soltou a corda do meu arco e humilhou-me, e eles se desenfreiam contra mim. À minha direita, os canalhas se levantam. Olham-se, estou tranquilo e me preparam um caminho de destruição. Desfazem a minha trilha e trabalham juntos para a minha ruína, e ninguém os detém. E rompem por uma larga brecha em avalanche, como tempestade. Os terrores caem sobre mim. A minha dignidade se dissipa como vento, e a minha felicidade se desfaz como nuvem. Agora quero desafogar-me. Os dias de tristeza me oprimem. De noite, um mal penetra nos meus ossos, pois as chagas que me corroem não me deixam dormir. Deus me agarra com violência pela roupa e me segura pela gola da túnica, me atira no meio da lama e eu fico misturado com o pó e a cinza. Essa é a passagem que eu adoro. Deus me pegou pela garganta com tanta violência. Assim que está falando na linguagem de hoje. Vai lá, é uma delícia. Que amarrotou a minha roupa. Imagina, se Deus pegar um ser humano pobre, simples, pequeno como nós, pela garganta, veja se vai amarrotar apenas a roupa. Não sobrará de nós um vil pó.
Vou ler de novo, que essa parte é linda. Deus me agarra com violência pela roupa e me segura pela gola da túnica. Me atira no meio da lama e eu fico misturado com o pó e a cinza. Clamo para ti e tu não me respondes. Eu insisto e tu não te importas comigo. Tu te transformaste em meu carrasco e me atacas com o teu braço musculoso. Tu me levantas e me fazes cavalgar o vento, sacudindo-me no furacão. Eu sei muito bem que tu me conduzes para a morte, para o lugar onde todos os seres vivos se encontram. Jó diz assim na cara de Deus: você não é o meu protetor, você é o meu carrasco. Sabe o que é carrasco? Carrasco é aquele soldado encarregado de executar os condenados. O carrasco não tem nenhuma ligação pessoal com o condenado. Tanto é que, não sei se antigamente na história, mas certamente sim, a gente vê nos filmes que eles colocam um saco na cabeça do condenado para que ele não veja o carrasco. Jó pegou pesado com Deus. Clamo para ti e tu não me respondes. Eu insisto e tu não te importas comigo. Tu te transformaste em meu carrasco e me atacas com o teu braço musculoso. Tu me levantas e me fazes cavalgar o vento, sacudindo-me no furacão. Eu sei muito bem que tu me conduzes para a morte, para o lugar onde todos os seres vivos se encontram. Quem não estende os braços quando afunda no desastre, quem não grita por socorro? Não chorei junto com o oprimido? Não tive compaixão do indigente? Eu esperava a felicidade, mas veio a desgraça. Eu esperava a luz, veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não se acalmam. Dias de aflição me assaltam. Eu caminho no luto, longe do sol, e me levanto na assembleia para pedir auxílio. Tornei-me irmão dos chacais e companheiro dos avestruzes. Minha pele escurece e cai, meus ossos queimam de febre. Minha cítara acompanha o luto e minha flauta acompanha o pranto. Eu tinha feito um pacto com os meus olhos. Jamais fixar o olhar nas jovens. Jó era um homem santo, ele não ficava cobiçando as meninas que passavam na rua. E em troca, que sorte Deus me reserva lá do alto? Que herança o Todo-Poderoso me destina lá do céu? Será que a desgraça não é para o criminoso e o fracasso para o malfeitor? Por acaso Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Deus só não está vendo que eu estou sendo justo? Eu nunca olhei a Virgem com cobiça. Nunca espreitei a moça casada recentemente. Por acaso comiei junto com a mentira? Será que os meus pés correram atrás da fraude? Deus pode pesar-me na balança da justiça, e então reconhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração seguiu o capricho dos olhos, e se qualquer mancha se apegou às minhas mãos, então que outro como o que semeei, e arranquem tudo o que plantei. Se o meu coração se deixou seduzir por mulher, e se espiei pela porta do meu vizinho, quando ele saiu, claro, que a minha mulher gire o moinho para um estranho, que ela se torne escrava de outro, e que outros se deitem com ela,
Isso, de fato, seria um escândalo, um crime digno de castigo. Seria um fogo que devora e consome, destruindo todos os meus bens. Se violei o direito do meu empregado ou da minha empregada, quando moviam processos contra mim, o que farei quando Deus se levantar? O que responderei quando ele me interrogar? Quem me formou no ventre materno não formou também a eles? Foi o mesmo Deus que nos formou no seio materno. Por acaso neguei o que o fraco desejava? Ou deixei a viúva consumir-se em pranto? Comi sozinho o meu pedaço de pão, sem repartir com o órfão? Desde a minha infância, ele me criou como pai, e desde o seio materno me guiou. Por acaso vi um miserável sem roupa e algum indigente sem cobertor, sem que suas costas me agradecessem, aquecidas com a lãs das minhas próprias ovelhas? Se levantei a mão contra o órfão, quando eu tinha influência no tribunal, que o meu ombro se desprenda do meu corpo e que o meu braço se quebre no cotovelo, porque o terror do Senhor cairia sobre mim e eu não aguentaria diante da majestade dele. Por acaso coloquei minha confiança no ouro ou a minha segurança no metal precioso? Por acaso me alegrei com as minhas grandes riquezas ou com a fortuna acumulada por minhas mãos? Por acaso, vendo o sol resplandecente e a lua clara caminhar, meu coração se deixou secretamente seduzir e eu lhe enviei um beijo com a mão? Traduzindo, por acaso eu me deixei seduzir pelo sol e o adorei como Criador? Não. Nem em segredo fiz isso. Isso seria um crime digno de castigo, pois eu teria renegado a Deus, o Deus do alto. Por acaso me alegrei com a desgraça de meu inimigo e exultei com a sua infelicidade? Aqui eu preciso confessar, Senhor, me perdoa. Mas eu já me alegrei com a desgraça do meu inimigo. Jó era mais santo do que eu. Meu Deus, misericórdia. Ou permiti que a minha boca pecasse desejando com maldição a morte para ele? Não, isso eu nunca desejei, não. Eu desejei que ele se estrepasse, mas que morresse, não. Não cheguei a tanto. Senhor. As pessoas da minha tenda disseram: quem não se fartou na mesa dele? O imigrante nunca teve que dormir na rua, porque eu abria minhas portas ao viajante. Não ocultei o meu delito, como fazem outros homens, nem escondi no peito a minha culpa, por temor dos comentários da multidão ou por temor o desprezo dos parentes, a ponto de me manter calado e fechado dentro de mim. Essa é a minha última palavra. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a acusação. Eu a levarei sobre os meus ombros e a usarei como se fosse coroa. Eu lhe prestaria contas de todos os meus passos e me apresentaria a ele como um príncipe. Se a minha terra gritou contra mim e os seus sucos choraram com ela, se eu comi o seu produto sem ter pago por ele, reduzindo a fome àqueles que a cultivaram, que nasçam espinhos ao invés de trigo e urtigas ao invés de cevada. Fim do protesto de Jó. Final do debate. Jó deu a maior surra em seus amigos. Ele faz Beldade, Zofar, ficaram mudos, calados. Gente, o homem estava só o pó. Dor intensa, imagina a dor dessas feridas, meu Deus, misericórdia.
Eu sempre tive medo dessas perebas que saem na gente, sabe? Agora não, mas quando eu era criança, volta e meia saía umas perebas, não sei, pereba, umas feridas. Não sei se era mordida de inseto, não sei. Gente, eu tinha horror a isso. Horror. Imagina, se uma pereba, uma feridinha já dói tanto. Imagina o corpo todo em ferida. E esse homem se levantou forte e disse: Eu sou inocente e vocês são culpados. Escrevam a acusação que vocês têm contra mim e eu a usarei como coroa em minha cabeça. Gente, Jó era um homem justo. E isso não é história de literatura. Jó existiu, porque teve um profeta que fala que mesmo que Daniel, Noé e Jó ressuscitassem e vivessem conosco hoje, a sua justiça justificaria apenas eles mesmos. E os discípulos de Jesus, teve acho que Tiago citou Jó. Então eles não iam citar se fosse apenas uma anedota, uma história, né? E aqui fecha-se as palavras de Jó, findou o capítulo 31. Que o vigia das pessoas te abençoe, que o vigia das pessoas te guarde, que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti, que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o vigia das pessoas te dê paz.